Amém, graça e paz. A minha experiência de hoje foi que a apóstola veio ministrar em mim. E eu via o anjo do Senhor, não só o anjo que me leva a experiência, mas sim muitos. E eu fazia a pergunta para cada um deles e ele respondia que sim. E eu perguntava por eles, por que tantos anjos? E ele falava assim, porque hoje você não vai numa missão. Eu quero que o Senhor quer que você traga um recado para a igreja dele. E eu falava assim, amém. E o Senhor me levava até o céu. E lá ele me renovava. E dizia que era para mim continuar guerreando, porque a guerra ainda não tinha acabado. E ele falava assim, você vai para a guerra hoje. E eu falava bem assim, mas já tenho ido para a guerra em sonho, em casa. Ele falava assim, mas sim, você ainda tem que guerrear. Aí foi quando o Senhor me levava até um certo local e falava para mim que era para me sentar e que ele ia falar algo que era para me levar para a igreja dele. E foi quando o Senhor começava a falar que nesses últimos tempos ele ia envergonhar muitos. E eu perguntava, por que, Senhor, envergonhar? E ele falava assim, porque tem muitos que têm brincado com a minha palavra, subido do meu altar e pregando aquilo que é mentira, aquilo que não é verdade. E o Senhor falava para mim que ele ia envergonhar muitos, que sobe no altar dele e fala aquilo que não vem da parte do Senhor. E o Senhor falava assim, você vai ver, filho, já está acontecendo. Pastores se levantam, profetas que diziam ser profetas se envergonhando, porque eu não sou um Deus que brinco. Ele falava assim, pessoas que pregavam e eu estou envergonhando no meio da multidão. E foi quando o Senhor começava a dizer, mas nesses tempos, filha, eu também derramarei o meu espírito. E ele falava bem, se fala para o meu povo que esperam em mim, eu derramarei o meu poder, o poder da minha glória, o Senhor falava para mim. E foi quando o Senhor falava bem assim, em meio de tudo isso que vai acontecer nesses dias, e virá também um momento que eu irei derramar o meu avivamento. E ele falava assim, mas quando eu derramarei meu avivamento, não seja só um avivamento de momento, mas sim que você venha viver esse avivamento constantemente em sua vida. E foi quando o Senhor começava a dizer que Ele daria coração novo àqueles que têm pedido para que venha lidar com o dia mal. E Ele falava bem assim, eu tenho visto o esforço e a oração dos meus filhos, e eu darei aquilo que eles têm pedido, o Senhor falava para mim. Mas fala para eles permanecer em mim e esperar em mim, porque eu irei fazer algo novo na vida de cada um deles. E foi quando o Senhor falava para mim que Ele ia renovar. Mas o Senhor falava para mim, mas fala para eles lerem mais a Bíblia. Que o Senhor fala bem assim, meu povo está perecendo por falta de conhecimento. E ele falava bem assim, e muitos estão falando da minha palavra e não têm conhecimento daquilo que tem falado. E o Senhor falava assim, fala para o meu povo orar diferente, orar e pedindo conhecimento da minha parte, porque eu darei, para que não venham a ser enganados. E foi quando o Senhor começava a falar para mim, que Ele derramará o avivamento dEle. E Ele falava bem assim, fala para a minha nação brasileira. E eu falava bem assim, o que, Senhor? E Ele falava bem assim, fala para eles, no 4 cantos da nação, eu derramarei o meu poder da minha glória. E o Senhor falava bem assim, as pessoas irão viver o verdadeiro avivamento dentro de suas casas. E o Senhor falava para mim que vai ter pessoas, filha, que vão estar fazendo as suas coisas, mas irão sentir a minha presença, o meu poder. E o Senhor fala bem assim, e vão estar em trabalho, e vão ouvir a minha voz, e eu abrirei visão. E as pessoas irão sentir a minha glória ali. E o Senhor fala bem assim, esse é um avivamento que eu iria fazer. E o Senhor fala bem assim, não se assuste, ó igreja. Não se espante quando eu do nada abrir a visão de vocês, porque sou eu, Senhor, que estou permitindo isso para que vocês vejam o mundo espiritual. O Senhor fala para que vocês vejam o meu sobrenatural. E Ele falava bem assim, eu irei fazer que vocês vivam um sobrenatural da minha parte, mas continue perseverando em mim, continue esperando em mim, porque eu irei levantar os meus servos, meus filhos, para que pregue o verdadeiro evangelho.
E foi quando o Senhor começava a falar isso para mim. E Ele falava, agora veja, filha. E eu vi, amados, isso acontecendo. Pessoas sendo avivadas, mas não só elas, mas sim avivando outras pessoas. E o Senhor falava bem assim, falar para o meu povo, pregar o Evangelho para aqueles que precisam, o Senhor fala para mim. Porque muitos precisam de uma palavra e não têm. Fala para eles, quando tiverem a oportunidade de falar sobre o meu amor. Ele falava isso para mim, não se envergonhar, mas sim falar daquilo que eu tenho, porque eu sou com eles, eu sou na vida deles, e confiar em mim, porque através da vida deles eu vou salvar as vidas. Eles vão ganhar vidas para o meu reino. E foi quando o Senhor me mostrava, amados. O Senhor falava bem assim, eu tenho cobrado isso de algumas pessoas para que venham pregar para as outras pessoas. O Senhor falava, e eles têm se acovardado, mas fala para o meu povo que o céu é tomado por pessoas que se esforçam. Fala para eles não ter medo, mas sim seres valentes em minha presença. E foi quando o Senhor me mostrava a nação, e o Senhor falava para mim, a minha ira irá se derramar sobre esse povo, filha, mas fala para a minha igreja, fala para ela, filha, que quando a minha ira se derramar, eu não permitirei que nada aconteça com a minha igreja. E o Senhor fala bem assim, enquanto o mundo estiver acontecendo esse terrível desastre, o Senhor falava para mim, eu irei fazer um grande avivamento na minha igreja. Eu irei ainda derramar vários dons. E Ele fala bem assim, fala para a minha igreja não ter medo. O que irei fazer, porque por esses dias irá acontecer ainda muitas coisas. A minha palavra está se cumprindo. E Ele fala bem assim, mas não tenha medo, não se assuste, porque isso é motivo de felicidade, porque isso quer dizer que o Senhor está voltando. E Ele fala bem assim, fala para a minha igreja não ter medo, mas sim ter felicidade, porque o noivo vem. O Senhor está voltando. Ele fala bem assim, fala para a minha igreja continuar perseverando e orando. E foi quando o Senhor falava para mim, você vai em um lugar agora. E eu falava assim, amém, Senhor. E o Senhor me levava até o inferno. E quando eu chegava lá, Ele me levava em um certo local e me mostrava sobre as vestes. E Ele falava para mim como que a gente tem que se vestir. E eu falava, Senhor, mas o Senhor já não tem falado isso. Por que mostrar de novo? E o Senhor falava bem assim, é porque muita gente ainda tem dúvida nisso. E o Senhor falava bem assim, eu irei falar. E eu irei mostrar para que eles não fiquem com dúvida. E o Senhor falava, fala para a minha igreja do jeito que eu quero que eles se vistam. E o Senhor me mostrava, assim, pessoas lá no inferno que sabiam da sã doutrina, mas não viviam, que era de corpo, alma e espírito. E achava que o Senhor só queria o coração, e me mostrava as vestes, que o Senhor não se agrada. Mostrava, era umas calças que era apertada no tornozelo, e assim, eu acho que era calça balão. E depois o Senhor começava a me mostrar, e o Senhor falava bem assim, fala para a minha igreja, que o que eu falei sobre as vestes lá atrás ainda continua. O Senhor falava bem assim, não mudou a minha palavra, eu não me agrado daquilo e pronto. Você fala, porque tem pessoas que acham que só porque foi falado lá atrás, a palavra do Senhor agora nesses dias mudou. O Senhor falava, não é assim, a minha palavra continua mesmo. E Ele falava assim, eu não me agrado de pessoas que usam roupas acima do joelho, que é para usar abaixo, saias. E Ele me mostrava algumas saias que Ele não se agrada, que era uma saia bem colada e uma saia que era parecendo um negócio de sereia. E Ele começava a me falar. E Ele falava bem assim, eu não gosto quando mostro muito os ombros. E Ele começava a me mostrar as vestes que Ele não se agrada. Agora eu vou te mostrar, filho, como que eu quero que os meus servos se vistam. E o Senhor me mostrava as vestes, era uma camisa social até aqui. E uma calça assim, eu não sei o nome dela. Aí o Senhor me começava a falar para mim. E Ele falava para mim, bem assim, fala para a minha igreja, que para ouvir aquilo que eu tenho falado e obedecer, porque Ele fala para mim que muitos ainda não acreditam, que ainda fazem o que eles acham que tem que fazer, mas fala para eles que eu ainda estou falando. E se quiserem saber, façam prova de mim, que eu irei revelar a eles.
E foi quando o Senhor me levava à guerra. Em espírito eu começava a guerrear. E o Senhor me mostrava, assim, amados, muitas feitiçarias, muitas obras. E ele falava para mim destruir. E eu destruía. E eu via algo que eu achava assim, eu nunca tinha visto. Que era uma moça. Ela estava dançando assim, ao redor do fogo. E era uma moça que ela estava bem depravada. E ela estava dançando ao redor do fogo e adorando aquele fogo. E eu falava, Senhor, o que ela está vendo nesse fogo que eu não estou vendo? E o Senhor falava bem assim, observe. E eu via assim, muito demônio ao redor. E ela estava adorando aquele demônio que estava recebendo aquela oferenda. E o Senhor falava bem assim, olha como que funciona. E eu via ela adorando, e eu via aquele demônio, com aquelas oferendas, era uma coisa muito feia. E o Senhor falava para mim, guerreia. E eu começava a guerrear com ele, com esse demônio. E foi quando o Senhor me tirava dali e me trazia de volta, e foi essa a minha experiência. A minha experiência de hoje foi que a apóstola veio ministrar em mim. E eu via o anjo e o arcanjo já me esperando para me levar na minha experiência. E eu fazia a pergunta para eles e ele respondia que sim. E foi quando o Senhor me levava até o céu. E lá ele falava algo pessoal para mim. E foi quando ele falava para mim, olha para a terra. E eu falava assim, mas como, Senhor? E ele falava assim, olhe para a terra. E foi quando, assim, amados, eu começava a ver. Assim, lá de cima do céu, era como se eu visse a terra, mas ao mesmo tempo que eu via a igreja. E foi quando o Senhor me falava bem assim, observe bem o que está acontecendo agora neste momento. E eu via como se era, tipo, a gente estava no meio, a igreja do Senhor. A igreja toda estava no meio. E eu via o demônio se aproximando. E eu via uma guerra tremenda. E eu falei, Senhor, por que isso? E o Senhor falava bem assim, olha o que eu estou derramando na vida de algumas pessoas lá na igreja. E eu vi o Senhor derramando uma glória, amados, um dom diferenciado na vida de algumas pessoas. E o Senhor falava para mim, o inimigo sabe o que eu estou fazendo e ele não está se alegrando com isso. E ele está tentando impedir. E foi quando o Senhor falava bem assim, mas eu não vou permitir. E ele falava bem assim, não tenha medo quando eu der visão a vocês. Ele falava, fala para a minha igreja, que eu vou começar a abrir visão de algumas pessoas aqui para ver. E ele falava bem assim, quando verem, que é para eles guerrearem. E foi quando o Senhor falava isso para mim. E eu vendo aquilo, amados, eu me maravilhava muito. E foi quando o Senhor me levava em um certo local. E foi quando eu olhava assim, eu falei, Senhor, onde eu estou? E ele falava bem assim, você está em BH. E eu falava bem assim, nossa, que bonito esse lugar. E foi quando o Senhor me falava bem assim, observe o que vai acontecer. Eu falei com você em sonho, agora veja. E ele falava bem assim, é só uma confirmação que eu estou fazendo com você. E eu vi, amados, uma manifestação do poder da glória do Senhor naquele lugar muito grande. E ele falava bem assim, o inimigo está botando desânimo, mas eu não vou permitir que meus filhos não vão, porque eles precisam ir para receber algo novo da minha parte. E ele fala bem assim, esse encontro, filho, esse encontro vai marcar a vida de muitas pessoas que vão para receber algo novo da minha parte. Ele fala bem assim, fala para eles irem de coração aberto para me receber. Ele fala bem assim, porque eu irei de entregar algo novo na vida de cada um deles. E foi quando o Senhor me tirava dali. E me mostrava algumas coisas e me tirava dali. E ele falava bem assim, algo que vocês precisam tomar muito cuidado em ouvir algo. E eu falava assim, como assim, Senhor? E ele falava assim, que para que a gente não venha a ser confundido. Ele falava bem assim, por isso que eu peço que vocês leiam a minha palavra, para que vocês não venham. E foi quando o Senhor me mostrava algumas cenas de pessoas daqui da igreja conversando com pessoas mundanas. E o Senhor falava aí, olha como que o inimigo está fazendo com a mente de algumas pessoas. E eu vi ele distorcendo a palavra do Senhor
e as pessoas aceitando aquilo como se fosse o Senhor falando com elas. E o Senhor fala bem assim: nem todas as pessoas que dizem ser chamadas pelo meu nome são, filha. E eu falava bem assim: como assim, Senhor? Eu não estou entendendo. E ele fala bem assim: nem todas as pessoas que venham pregar para vocês é da minha parte. E ele fala bem assim: vigie, porque vai ter pessoas que vai chegar com você, tentando pregar um falso evangelho. Tu não acredite, ele falava para mim. E foi quando o Senhor me tirava dali e ele me levava até o inferno. E eu falava assim: Senhor, eu não gosto de vir aqui. E ele falava assim: mas é necessário, porque é preciso que você veja para você falar para as pessoas que ainda têm dúvida nisso. E o Senhor me mostrava algumas cenas de pessoas sendo torturadas. E elas choravam muito, amadas, e aquilo me dava um grande temor no dentro do meu coração. E elas falavam bem assim: eu perdi a essência do Senhor em minha vida. E foi quando eu olhava assim, e eu olhava para elas, elas falavam bem assim: quem me dera se eu tivesse mais uma oportunidade de buscar pela essência que eu tinha perdido. E foi quando o Senhor falava para mim que muitas das pessoas que estão na igreja já tenham perdido a sua essência. E ele falava assim: não tem percebido isso. E ele falava assim: fala para eles perguntarem de mim em o que eles estão em falta comigo, porque eu irei revelar a eles. E foi quando o Senhor me mostrava a doutrina do corpo, alma e espírito. E eu via lá no inferno, amado, muitas cenas de pessoas sendo torturadas por causa disso. O Senhor falava, me mostrava algumas pessoas, ele me mostrava assim, se eu ver a trajetória da vida daquela pessoa. E eu via o Senhor, ela orando no quarto dela, daquela pessoa que estava no inferno, e o Senhor revelando como se fosse tipo um livro. E ele falava bem assim: essa é a minha verdade, a minha sã doutrina, a minha verdade. Mas aquela pessoa falava bem assim: mas eu não vou seguir isso. E não deu ouvido. E acabou que um certo dia ela morreu e foi para o inferno. E o Senhor fala bem assim: isso que é problema, filha, as pessoas não têm me dado mais ouvido. E eu tenho falado com elas, que cada uma delas. E o Senhor me mostrava qual era a importância da nossa alma, guardar o nosso coração. E ele falava bem assim: não permita que ninguém e nem o diabo suje o coração de vocês. E foi quando o Senhor me mostrava algumas cenas. E ele falava bem assim: ó, filha, como essas pessoas, elas queriam estar lá no lugar de vocês e não podem mais estar. E ele fala bem assim: obedeça quanto é tempo, porque quando vocês quiserem obedecer, pode ser tarde demais. E foi quando o Senhor me tirava dali e me mostrava as roupas, vestes de novo. E ele fala bem assim: fala para a minha igreja que eu já tenho revelado o que eu quero que eles façam. E eu peço que eles venham fazer, me obedeçam. E foi quando o Senhor me tirava dali. E ele falava bem assim: observe bem agora essa cena. E eu vi, amados, assim, as ruas todas destruídas. Uma cidade sendo destruída pelo tipo como se fosse um tsunami. E eu vi aquela água levando muito carro, muitas pessoas assim, muitas pessoas morrendo. E eu olhava aquilo e eu vi o desespero de cada pessoa. Tinha criança no meio, mãe, com desespero, gritando, pedindo socorro, pedindo por misericórdia. E o Senhor falava bem assim: eu estou permitindo isso acontecer, filha, porque a minha ira está sobre a terra. E foi quando o Senhor me mostrava o que ia acontecer. E ele falava bem assim: é só o começo que eu vou fazer. Mas não se espante, porque o Senhor falava para mim, porque eu já tenho avisado desde o começo o que eu irei fazer. E foi quando o Senhor me tirava dali, me mostrava algumas coisas, e me levava até a guerra. E eu começava a guerrear, amado. O Senhor me levava na minha nave e eu começava a guerrear. E eu falava para o Senhor que era muito demônio. E eu falava para o Senhor que eu já estava me sentindo muito cansada. E Ele falava bem assim: mas você precisa guerrear pela nação, por você e pela igreja. E eu começava a guerrear. E foi quando, amados, eu vi assim como se os demônios eles saíssem da terra. E eles olhavam assim e falavam bem assim: o mundo já é nosso. Ele falava e eu olhava assim, e ele falava bem assim: vocês não têm mais como nos derrotar, porque o mundo já é nosso.
Ele falava: você está vendo como a gente está dominando o mundo? Vocês não têm mais como salvar ninguém. E eu falava bem assim: isso não é verdade, porque o nome do Senhor vive e reina sobre a terra, e a gente vai sim salvar vidas. E ele falava bem assim: como? Se vocês têm medo. E foi quando ele falava bem assim: vocês têm muito medo de pregar o evangelho. Porque isso eu sei que ele fala bem assim: eu vejo quando pessoas vêm até vocês e pedem uma palavra e vocês não têm coragem de pregar a sã doutrina do Senhor. E foi quando ele falava bem assim: eu tenho visto tudo daqui. E ele falava assim: eu tenho só observado. E foi quando ele falava isso para mim, eu falava bem assim que está repreendido, que eu começava a guerrear com ele. Eu falei que eu não queria um papo com ele e eu começava a guerrear com ele. E o Senhor me mostrava assim muitos demônios. E ele falava bem assim: eles têm só observado vocês. Porque ele falava bem assim: porque eles não aceitam, porque vocês estão vivendo o verdadeiro avivamento. E eles não aceitam isso. E foi quando eu voltava, e foi essa a minha experiência. A graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessas experiências. Uma palavra, como sempre, que está lá em Romanos, uma palavra bem conhecida, Romanos 12, versículo 2, que diz assim: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como servir por meio dos dons. Olha só essa tradução na Bíblia King James, atualizada, Que bênção, Tem uma outra tradução que diz, que seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Amém, amados irmãos? O fato é que Deus, Ele fez algo aqui nessa igreja, na igreja Shalom, há quase 3 anos, irmãos? O Senhor começou a arrebatar pessoas, o Senhor deu um dom, um dom de maravilhas, e isso que você viu aí nessas experiências são coisas, são dons, são coisas que Deus tem revelado, aos seus servos, que oram pelas madrugadas, aos guerreiros que guerreiam contra demônios, que guerreiam contra principados, contra bruxos, contra feiticeiros. E você vê, irmãos, na revelação da serva de Deus, tem um determinado momento em que ela diz, que pessoas, o Senhor mostra para ela pessoas que dizem ser cristão, mas não são. É o que mais tem hoje no mundo, não é de hoje, não é de agora, irmãos. Mas o fato é que o que chama a atenção em meio a tudo isso é a sã doutrina do Senhor, a qual o Senhor nos revelou. Amém, queridos? Porque a santidade do corpo, da alma e do espírito é algo tremendo, é um caminho para a salvação a qual o Senhor nos revelou. E a cada dia que passa, a cada ano que passa, a cada tempo, a cada mês, nós temos nos dedicado a viver a sã doutrina, a aprender mais do Senhor, a viver uma vida santa na presença do Senhor. E quem conhece a história do canal, quem conhece a história da igreja sabe, que o Senhor me revelou, isso, a sã doutrina, e eu orei ao Senhor, e eu comecei a pregar na igreja. Os irmãos não criam muito, então eu pedi ao Senhor para que o Senhor agisse, e depois de 40 jejuns aí, 40 dias direto de oração, o Senhor nos abençoou com esse dom. E hoje pessoas têm sido arrebatadas e à noite têm entrado pela guerra, pela madrugada, apóstolo? À noite adentro. E o Senhor tem falado conosco todas as noites, não é isso, apóstolo? É isso, todas as noites o Senhor tem visitado seu povo, tem falado conosco, tem visitado os irmãos que receberam esse dom precioso de arrebatamento, Então, assim, eu vejo o cuidado de Deus em estar sempre mostrando a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, como bem foi mencionado no versículo bíblico de Romanos. E nós sabemos que Deus, Ele tem total controle sobre os seus filhos, sobre a sua criação, sobre as nossas vidas, E eu me alegro por poder estar compartilhando experiências que nós temos aqui diariamente com os irmãos que nos ouvem. Que Deus assim os siga os abençoando, que possamos perseverar na santificação do corpo, alma e espírito. Amém? Deus abençoe. Amém, irmãos. Então, que essa mesma graça, que recaiu
né, sobre os jovens aqui da igreja, sobre homens, mulheres, recaia também sobre você. Que o Senhor te visite através de sonhos, que o Senhor te visite através de arrebatamentos, que o Senhor te visite através da palavra, que você aprenda a ouvir a voz de Deus de forma clara e assim ande na direção do Senhor e assim viva sobre, né, no caminho estreito, né, na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, queridos? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, por essa experiência, que o Senhor continue abençoando a tua serva, que ela continue sendo cheia da tua graça e do teu poder, assim também, Pai, como teus filhos que aqui estão ouvindo essa oração, Senhor, a mesma unção, o Senhor derrame também neles, Senhor, aviva a tua igreja espalhada pelo mundo, Pai querido, Pai amado, para que a gente possa se preparar para ir morar no céu. Senhor, nós não somos daqui, não somos dessa terra, não queremos nos amoldar ao padrão deste mundo, não, mas queremos andar cada dia mais na porta estreita, cada dia mais no centro da tua vontade, fazendo a tua vontade, guerreando, libertando os cativos e oprimidos no teu nome, Pai querido, Pai amado. Então continua nos usando, continua usando cada servo teu, Pai querido, Pai amado, aqui da igreja Shalom, e que o teu nome seja glorificado em tudo, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Espero que essa experiência tenha acrescentado algo à tua vida e que a graça do Senhor esteja sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, amém e amém. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro